Olá pessoal, meu nome é Francielton e eu vou falar um pouco agora sobre os mecanismos de resistência da Mycobacterium tuberculosis. Os casos de tuberculose resistente é um grande problema e vem aumentando consideravelmente a nível mundial. E se estimula que até 2050, 25% das mortes estão relacionadas com a resistência microbiana, que é devido a essa doença, a tuberculose. E alguns dos fatores importantes para o aumento dessa resistência antimicrobiana se dá pela carência no esquema terapêutico, que é padronizado, a dificuldade na efetivação desse esquema terapêutico, a escassez na distribuição desses fármacos em áreas com poucos recursos ou em países pobres, e o desconhecimento de um tratamento certo ou anterior que o paciente ele havia iniciado, bem como a ignorância e a importância desse esquema padronizado e também na adesão do paciente ao tratamento prescrito. Quando se fala dos tipos de resistência ao microorganismo do Mycobacterium tuberculose, ele pode ser dividido em três: a resistência inata, onde o microorganismo ele é naturalmente resistente a muitos antimicrobianos devido ao envelope hidrofóbico que impede a passagem de muitos compostos e também as enzimas hidrolíticas, as quais são codificadas pelo genoma. A resistência primária é caracterizada pela presença do bacilo resistente a um ou mais fármacos em pacientes não tratados ou com tratamentos realizados há menos de um mês para a tuberculose. E por fim, a resistência adquirida, que se define como resistência do bacilo a um ou mais fármacos em pacientes tratados há mais de um mês, incluindo o caso de recidiva e um retorno após uso inadequado, abandono ou falência no tratamento. Atualmente se sabe que os principais fármacos que se tem conhecimento da resistência do Mycobacterium tuberculosis são a isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etamutol e streptomicina. Dando continuidade sobre os tipos de resistência, elas são divididas principalmente em quatro. A monorresistência é aquele tipo de resistência apenas a um fármaco. A poliresistência é a resistência a dois ou mais fármacos. Há ainda o tipo que é o fenótipo de multiresistência MDR, o qual é caracterizado como a capacidade das células resistirem à citotoxicidade dos fármacos. Nesse caso, vai ocorrer a junto com a rifampicina e isoniazida simultaneamente. Esse fenótipo ele é decorrente da obtenção sequencial de diversas mutações em genes que estão relacionados com o processamento desses antimicrobianos, o que vai levar à resistência a esses antibióticos. E é importante ressaltar que essas mutações espontâneas, elas podem ocorrer mesmo se não houver exposição a esses antimicrobianos, sendo assim esse processo decorrente de uma maquinaria interna. Por fim, a resistência expandida, ou a XDR, é a resistência simultânea à rifampicina e isoniazida junto com a fluoroquinolona e a um injetável de segunda linha, que pode ser a micacina, canamicina ou capreomicina. E ainda vale ressaltar um dado importante, que é, segundo a OMS, é aquele fenótipo MDR da tuberculose, ele é mais predominante nas doenças com resistência antimicrobiana. Já as formas XDR foram identificadas em 37 países, incluindo o Brasil, sendo assim um dado importante ressaltando esse mecanismo de resistência da tuberculose. Detalhando um pouco mais o mecanismo de resistência bacteriana da tuberculose, do Mycobacterium tuberculosis, ele adquire a resistência aos fármacos somente por mutação. Não há indicação de transferência horizontal, ou seja, não tem aquisição de resistência por plasmídeos ou transposons. Essas mutações ocorrem no gene que codifica a proteína-alvo dos fármacos, limitando a capacidade dele de se ligar à enzima, podendo inibir a enzima, que atua transformando o fármaco e inativando o fármaco ativo, e também elas são capazes de aumentar a expressão da proteína-alvo, sendo o fármaco incapaz de agir em sua totalidade, de inibir a ação do microorganismo. Há ainda mutações por modificação química, onde vai inativar a droga, ou mutações que diminuem a concentração dos fármacos dentro da célula, dificultando a entrada e acelerando a remoção do fármaco pelo organismo, quer dizer, da célula, né?
o qual pode ser utilizado nessa resistência antimicrobiana pela bactéria. Além disso, ainda há a existência da resistência cruzada, que também é um problema no controle do TB, do micobactério, sobretudo em casos de retratamento, e essa situação ocorre principalmente entre os grupos farmacológicos mais importantes no tratamento. E agora, destacando os principais métodos para o diagnóstico dessa resistência. São utilizados diversos métodos para testar a sensibilidade do Mycobacterium tuberculosis, sendo o método de proporções em meios LJ considerado o padrão ouro. Nesse método são utilizadas drogas como isoniazida, rifampicina, entabutol e streptomicina. Porém, essa técnica, mesmo ela sendo padrão ouro, ela tem um tempo demorado de cerca de 42 dias. Então, ela, em alguns casos, está sendo descartada. Além disso, existem os sistemas de cultura líquida que são automatizados. Eles visam um crescimento mais rápido da bactéria em um período de até 3 semanas, fazendo com que permita a identificação do patógeno diretamente do espécime clínico. Nessa metodologia, ela possui sensibilidade elevada e são utilizados no isolamento a detecção da resistência aos fármacos de primeira linha, que já foram falados, né? E de segunda linha. Essa metodologia é sensível e permite monitoramento contínuo do crescimento bacteriano. Alguns equipamentos eles possuem um sensor que detecta o CO2, que é produzido pelo metabolismo da micobactéria, e muda a coloração. Outros equipamentos eles detectam as micobactérias pela atenuação da pressão devido ao consumo de oxigênio e pode ser em qualquer amostra clínica, né, incluindo sangue e urina. Outra metodologia é o E-teste. É um teste quantitativo de sensibilidade aos antimicrobianos. O resultado dele é obtido entre 5 a 10 dias após o crescimento da bactéria no meio de cultura. Ele é de baixo custo, podendo ser uma opção para diagnóstico rápido das resistências das micobactérias. E por fim, os testes moleculares, que eles identificam resistências que fornecem um resultado ainda mais rápido para o paciente, para o médico. Entre 1 ou 2 dias, eles são capazes de detectar as mutações do DNA das micobactérias que contêm aquele gene de resistência aos determinados fármacos. Porém, esses testes eles não são capazes de constatar todas as possíveis resistências, pois os mecanismos moleculares causadores da resistência não são totalmente compreendidos. Em 2010, houve um grande incentivo para o uso desses testes por parte da OMS, o que tornou a aplicação bastante disseminada com o intuito de permitir detectar as resistências precocemente e assim fizeram com que se iniciasse rapidamente um tratamento adequado e então reduzir a transmissão do micobactério resistente, que é um grande problema na causa mundial, como já foi falado. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigado pela atenção e não deixem de nos seguir no nosso Instagram, mobac_ufrn.